Olá, tudo bem com você? Muito bom dia. Câmara dos Deputados começa a votar hoje a reforma da Previdência. A expectativa é aprovar o texto ainda esta semana. Caixa Econômica Federal divulga o calendário de saque do FGTS e do fundo PIS/PASEP. Ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes anuncia oficial da FAB como novo presidente do INPE. Justiça decreta a prisão preventiva da quadrilha que roubou o ouro do aeroporto de Guarulhos. Ano de 2019 vai entrar para a história como um dos mais quentes de todos os tempos. Os animais de estimação nos Estados Unidos fazem parte de quase 85 milhões de famílias. E o mercado pet só cresce. Agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 6 de agosto de 2019. Vamos fazer o seguinte, girar as manchetes dos sites dos principais jornais do país, começando pelo Portal Terra, que já aparece para você, esperando o pessoal colocar a imagem bonita do site para nós falarmos de reforma da Previdência. A manchete é a seguinte: reforma da Previdência tem teste final na Câmara. A expectativa é que a proposta seja aprovada nesta semana e que receba o aval do Senado ainda este ano. A oposição vai tentar emplacar mudanças de pequeno impacto financeiro. Juliana. No Estadão, governadores do Nordeste querem a divisão do país, diz Bolsonaro. Em entrevista concedida ao jornal durante visita à Bahia, o presidente manteve o tom de confronto com políticos da região. Revista Veja. Governo assina a medida provisória que obriga a antecipação do 13º salário de aposentados. Adiantamento passa a ser política de Estado e não de governo, afirma o porta-voz da presidência. A expectativa é injetar 22 bilhões de reais na economia. E na Folha, 120 cidades do país concentram metade dos homicídios. Atlas da Violência aponta que 32.801 mortes violentas de 2017 ocorreram em 2,1% dos municípios. A cidade mais violenta do Brasil em 2017 foi Maracanaú, no Ceará, com 145,7 homicídios para cada 100 mil habitantes. Jornal O Dia, do Rio de Janeiro. Mega operação mira 80 integrantes de quadrilha que rouba veículos na Zona Oeste. Bando atua na Vila Kennedy e também na região, fazendo o desmanche de veículos comprados em leilões e roubando outros. E no G1, suspeito aplica golpe de luta em policial militar e consegue fugir durante confusão em Belo Horizonte. O caso aconteceu no bairro Alto Veracruz, na região leste da capital mineira. Acompanhe. Agora, portal R7 na tela. Estados Unidos impõem sanções econômicas totais contra a Venezuela. Essa é a primeira vez que a medida foi assinada em 30 anos. Todos os bens de Nicolás Maduro estão congelados e transações com o país latino proibidas. Finalizando com mais um destaque internacional no El País. China desafia Trump, afunda o yuan e desencadeia o medo de guerra cambial. Wall Street vive o pior dia do ano e bolsas de valores em todo o mundo caem após o presidente dos Estados Unidos acusar Pequim de manipular sua moeda. 8h37, um ótimo dia para você. E a Caixa Econômica Federal divulgou ontem o calendário de saque do FGTS e também do fundo PIS/PASEP. As retiradas, que terão limite de até R$ 500, começam em setembro e vão até março do ano que vem. As retiradas do Fundo de Garantia começarão no dia 13 de setembro para quem tiver conta poupança na Caixa e no dia 18 de outubro para quem não for correntista. A Caixa Econômica Federal está presente em todos os municípios do Brasil, seja por agências, seja por correspondentes bancários exclusivos, seja por lotéricos. A relevância disso é que nós temos a capilaridade para realizar pelo Brasil inteiro o pagamento e que serão pagamentos, de novo, bastante relevantes. As agências abrirão 2 horas mais cedo nos dias de saque de cada calendário de aniversário e nos 5 dias úteis seguintes.
Além disso, as agências ficarão abertas nos primeiros sábados após a primeira data de aniversário. Esse é o maior pagamento da história de FGTS e PIS. São 96 milhões de pessoas. Só no FGTS, 10 milhões, mais de 10 milhões de pessoas só no PIS. Então são 106,4 milhões de pessoas que têm a capacidade de realizar esse recebimento. O trabalhador que optar por não fazer a retirada no período de liberação do dinheiro terá até março de 2020 para fazer o saque. A Caixa alerta: caso o trabalhador adie a retirada, ele ficará sujeito ao efeito cumulativo dos outros calendários, ou seja, o que acumular mais pessoas para receber. Quem fizer o saque continuará a ter direito de retirada integral do valor do FGTS em caso de demissão sem justa causa, além da multa de 40% sobre o valor total. Já as cotas do PIS/PASEP devem ser pagas a partir do dia 19 de agosto. Tem direito ao benefício somente quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988. São mais de 10 milhões de trabalhadores com direito ao saque das cotas do PIS em todo o Brasil. O calendário dos pagamentos das cotas do PASEP para servidores públicos ainda não foi divulgado. E a Câmara dos Deputados começa a votar hoje a reforma da Previdência. A expectativa é que a proposta seja aprovada em segundo turno ainda esta semana. Em viagem a Sobradinho, na Bahia, Jair Bolsonaro falou que a reforma é praticamente uma quimioterapia. O presidente foi ao Nordeste para inaugurar uma usina de energia que usa painéis solares instalados no São Francisco. Esta é a primeira etapa da implantação da usina solar fotovoltaica flutuante na usina hidrelétrica de Sobradinho, no sertão da Bahia. Ela tem 3.792 painéis solares e utiliza uma área de aproximadamente 11 mil metros quadrados do Rio São Francisco. A usina vai proporcionar fonte de energia complementar, baixo nível de impacto ambiental e otimização de custos. Inicialmente, será para consumo interno, porque é uma planta de um projeto de pesquisa. A inauguração foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Quem está nos dividindo? Essa esquerdalha canalha, branco e negro, nordeste e sulista, nordestino e sulista, pai e mãe, patrão e empregado, homem e mulher. Dividindo o Brasil. Para quê? Para governar. E agora, a maioria dos governadores, o Nordeste e o resto. Vocês querem fazer disso aqui uma Cuba? Bolsonaro fez questão de dizer que não tem preconceito com o Nordeste. Com dinheiro público, não. O governo mudou. É um governo conservador que respeita a família, que não quer sacanagem em sala de aula, que respeita as religiões, que tem consciência que o Estado é laico, mas eu sou cristão e ponto final. E mudou. E eu quero o bem do Brasil. Sobre a reforma da Previdência, o presidente foi enfático e disse que se ela não for feita, todos perderão. Daqui a 1 ou 2 anos no máximo, se nada fizermos, o Brasil trava. Se essa proposta não for para frente, a nossa economia começa aí a entrar num círculo vicioso negativo que a gente não sabe onde vai parar. E todos sofrerão. Cada categoria, todo mundo está perdendo, um menos, outro mais. Está contribuindo para que o Brasil realmente decole, porque acredito que ninguém tem, até entre os políticos aqui, um plano B para a reforma da Previdência. E digo mais, a reforma da Previdência é praticamente como uma quimioterapia. Você tem que fazer. Vai dar certo? Eu acredito que sim, mas não temos outra alternativa. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, marcou 8 sessões para discussão e votação da proposta entre hoje e quinta-feira. O texto precisa de, no mínimo, 308 votos para ser aprovado. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que haverá um esforço entre senadores, deputados e integrantes do governo federal para tentar elaborar em conjunto uma proposta de reforma tributária. O debate para alterar as regras deve se intensificar assim que o parlamento concluir a análise da proposta da reforma da Previdência. Atualmente, há 3 propostas da reforma em discussão. 2 já estão tramitando no Congresso Nacional, uma na Câmara e outra no Senado.
E o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, anunciou o novo presidente interino do INPE. Ele vai substituir Ricardo Galvão, que foi afastado no dia 1º de agosto. Darkton Policarpo Damião é oficial da FAB, formado em Ciências Aeronáuticas pela Academia da Força Aérea. Ele ficará interinamente no comando do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em um vídeo publicado na internet, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou ter levado em conta a capacidade de gestão, conhecimento sobre o Instituto e conhecimento sobre desmatamento. Nesse processo, então, você sabe, a gente tem que colocar um diretor interino e depois fazer a chamada para uma comissão, um comitê de busca, para eleger uma lista tríplice. Dessa lista tríplice sai então o próximo diretor. Então isso vai ser feito e agora nesse interino eu recebi uma série de currículos que eu pedi, de pessoas que eu conhecia e outras pessoas que eu não conhecia, mas que me foram indicadas. Então nós colocamos esses currículos, analisamos em base em 3 critérios. Primeiro, capacidade de gestão. Segundo, a capacidade ou o entendimento do INPE, ou seja, pelo menos ter passado pelo INPE, conhecer o INPE como organização. Terceiro, que conheça, por causa todo esse momento agora, nós estamos aperfeiçoando o sistema, que conheça bem sobre as questões de desmatamento, etc. E a Petrobras pretende desativar entre 2019 e 2020 10 plataformas marítimas em fase final de vida útil. De acordo com a estatal, a desativação não terá impacto sobre a produção, já que essas plataformas não estão mais em operação. As atividades começaram em 2015 com a obtenção de autorização para abandono dos poços. A execução total do projeto será realizada em 2020, para quando está prevista a remoção e a disposição final de 3 plataformas. E o dono do grupo Petrópolis, Walter Faria, se entregou na sede da Polícia Federal em Curitiba. O empresário foi alvo da Operação Lava Jato e estava foragido desde o dia 31 de julho. O empresário teve a prisão decretada durante a fase da Lava Jato, que mirou o pagamento de propinas disfarçadas de doações eleitorais. Além de Walter, outras 4 pessoas estão presas. O Grupo Petrópolis, dono de várias marcas de bebidas, segundo as investigações, teria auxiliado a Odebrecht a pagar propina por meio da troca de reais no Brasil por dólares em contas no exterior. O Ministério Público Federal disse que as irregularidades são investigadas desde 2016, quando uma planilha com nomes de políticos e referências à empresa foi achada na casa de um dos diretores da construtora Odebrecht. O Ministério Público ainda apontou que os executivos da companhia lavaram cerca de 329 milhões de reais em contas no exterior. Depois, o presidente do Grupo Petrópolis teria usado o Programa de Repatriação de Recursos de 2017 para trazer ao Brasil cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais que foram obtidos de forma ilegal. E a defesa de Walter Faria informou que o empresário se apresentou com o intuito de esclarecer os fatos. Depois do intervalo, você vai ver. O ano de 2019 vai entrar para a história como um dos mais quentes de todos os tempos. Os animais de estimação nos Estados Unidos fazem parte de quase 85 milhões de famílias. E o mercado pet só cresce. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 8 horas e 50 minutos, e a Justiça decretou a prisão preventiva da quadrilha que roubou o ouro do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. 4 pessoas já cumpriam prisões temporárias por suspeita de participação no crime. A Delegacia do Patrimônio do DEIC indiciou 6 suspeitos pelos crimes de roubo e associação criminosa. Eles participaram do roubo de 718 quilos de ouro no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no mês passado. O DEIC disse que os investigadores reuniram informações que permitiram identificar e prender 4 envolvidos e indiciar outros 2 que ainda estão sendo procurados. Mas, de acordo com a polícia, pelo menos 10 pessoas participaram do assalto. O 4º suspeito de participar do crime foi preso no último sábado. A identidade dele não foi revelada.
apenas o apelido, que é Capim. Esse preso tinha antecedentes criminais por roubo a banco e tráfico de drogas. No dia 25 de julho, o grupo fortemente armado chegou ao aeroporto em 2 carros clonados, se passando por federais. Eles renderam os funcionários que foram obrigados a transferir o ouro para uma das caminhonetes. A entrada dos ladrões foi facilitada pelo supervisor de logística, que antes de confessar o crime, afirmou ter sido rendido na noite anterior. A carga foi avaliada em 110 milhões de reais. Com os presos indiciados, o Ministério Público tem 15 dias para se manifestar. Agora, destaques da previsão do tempo. Vamos começar espiando alguma região do país. Vamos ver o que a nossa equipe selecionou hoje. Olha só, região centro-oeste, veja. Câmera posicionada no alto do centro de uma cidade muito querida pela RIT, afinal, nossa audiência lá é expressiva. Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, Juliana. A terça-feira começa com sol azul, céu entre nuvens para a região. Só o calor deve ficar por lá. Neste momento faz 16 graus, mas a máxima pode chegar aos 27. E na sua região, como fica o clima hoje? É o que a gente confere agora na previsão completa para todo o país. Nesta terça-feira, o sol vai brilhar forte e não chove na região sul, mas o céu fica com um pouco mais de nebulosidade no litoral de Santa Catarina e do Paraná. A circulação dos ventos também vai favorecer a formação de muitas nuvens pela região sudeste, Goiás, Distrito Federal e áreas de Mato Grosso do Sul. Mas só há previsão de chuva nessa área mais escura do mapa, entre o noroeste paulista, Triângulo Mineiro, sul de Goiás e nordeste de Mato Grosso do Sul. Chove principalmente pela manhã e no início da tarde. O tempo fica bem instável no Espírito Santo, com chuva de fraca a moderada intensidade a qualquer hora. A temperatura consegue subir um pouquinho mais do que nos últimos dias em Vitória. A circulação dos ventos ainda leva umidade para a faixa leste nordestina e chove de forma frequente entre as capitais Natal e Maceió e no litoral sul da Bahia. Salvador e Aracaju terão bastante sol e chuva passageira em alguns momentos. No extremo norte do país ainda ocorrem pancadas de chuva ao longo do dia. Em Roraima, noroeste do Pará e nordeste do Amazonas, a chuva será frequente e há alerta para temporais. A mínima prevista para Florianópolis é de 15 graus e a máxima chega aos 20. Em São Paulo, a temperatura varia entre 12 e 24 graus. Campo Grande fica com máxima de 27 nesta terça-feira e a temperatura chega aos 28 graus em João Pessoa. E o ano de 2019 vai entrar para a história como um dos mais quentes de todos os tempos. Temperaturas recordes foram registradas por toda a Europa e até no Polo Norte. O verão no hemisfério norte trouxe uma onda de calor que vai deixar sua marca. Com temperaturas recordes na Europa e no Polo Norte, o ano de 2019 se encaminha para ser um dos mais quentes da história. Julho deste ano foi o mês mais quente no mundo desde que as temperaturas começaram a ser medidas, um pouco acima do registrado no mesmo mês em 2016, de acordo com o Serviço Europeu Copérnicos sobre Mudanças Climáticas. A Europa sofreu com 2 ondas de calor em menos de um mês, a primeira excepcionalmente precoce no fim de junho e uma segunda muito intensa em julho. Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Reino Unido também registraram recordes de calor. Nem o Polo Norte escapou das altas temperaturas. Em meados de julho, o termômetro atingiu 21 graus Celsius em Alert, o lugar habitado mais ao norte, a menos de 900 quilômetros do topo do mundo. As frequentes ondas de calor são um sintoma do aquecimento do planeta, mesmo que os cientistas hesitem em atribuir a mudança climática a qualquer acontecimento meteorológico extremo específico. Os últimos 4 anos foram os mais quentes da história moderna, de acordo com a ONU. Em meio à guerra comercial com os Estados Unidos, a moeda chinesa desabou nesta segunda-feira e chegou a seu valor mais baixo desde 2010 em relação ao dólar. Segundo analistas, essa medida visa favorecer exportações chinesas. A queda alimenta as especulações de uma medida premeditada por Pequim para favorecer suas exportações em plena guerra comercial com os Estados Unidos. Washington denunciou oficialmente a China por manipular o yuan para enfraquecer deliberadamente a moeda. Pelo Twitter, o presidente americano Donald Trump reagiu com revolta e chamou a atenção do Federal Reserve. As grandes bolsas sofreram
Wall Street teve seu pior dia do ano e as maiores bolsas europeias caíram, puxadas por Londres, que perdeu 2,47%. O Banco Central da China destacou em um comunicado que tem a experiência, a confiança e a capacidade de manter a taxa de câmbio do yuan em um nível razoável e equilibrado. Uma desvalorização da moeda chinesa poderia favorecer as exportações e diminuir o impacto do aumento das tarifas de importação americanas. Pequim tenta, desde 2015, estabilizar o valor de sua moeda para proteger as reservas de divisas e evitar grandes fugas de capitais. O número de animais de estimação nos Estados Unidos engloba quase 85 milhões de famílias. O fenômeno alimenta um enorme, vasto mercado para os pets, que tem tratamento que pode chegar a $5 mil. Um gato caminhando calmamente pela água é uma visão pouco provável. Mas não aqui, nessa clínica veterinária na capital americana, Washington. Bess, uma Maine Coon de 11 anos, recebe a dose semanal de hidroterapia para ajudar com a artrite. Exercício difícil, hein? A outra paciente, Bella, faz terapia a laser nas articulações antes de entrar no hidrotanque também. É uma espécie de tratamento suplementar que pode ajudar com a inflamação, desconforto e mudanças provocadas pela artrite sem o uso de medicação. Com a terapia a laser custando $65 e a hidroterapia $89 por sessão, esses tratamentos pesam no bolso. Mas os tutores dizem que vale a pena. Invisto para me manter em forma e saudável, por que não investir no meu cachorro? É um custo similar a uma sessão de exercícios para uma pessoa na academia. E isso para mim é perfeitamente razoável. O gasto anual com animais de estimação atingiu o recorde de $72,5 bilhões nos Estados Unidos, e para este ano é previsto um aumento de 3 bilhões. O fenômeno faz parte de uma tendência crescente de humanização dos animais. Nossa relação com os animais se intensificou e por isso a gente quer dar o melhor aos pets. São pacientes que fazem parte da nossa família, que cresceu muito nos últimos 10 anos. Um monte de intervenções, muitas delas usadas em humanos, também podem ser administradas em animais. Pessoas mais jovens tendem a ter animais de estimação antes de começarem uma família. Isso gera mais renda para gastar com os pets, tanto em terapias suplementares como acupuntura e outras mais básicas como limpeza dentária. Esses cães são os primeiros filhos de muitos casais. Se eu digo que o dente de um deles está mole, o cliente reage: "Meu bebê, quero cuidar dele." Mesmo com muitos benefícios, os especialistas alertam que em alguns casos tratar animais como pessoas pode causar riscos à saúde. Eles lembram que os donos devem sempre buscar orientação antes de impor dietas ou regime para os animais de estimação. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos à 1 da tarde com mais informações e notícias. Tenha um ótimo dia e até lá.